Boa. Na verdade, não há absolutamente diferença nenhuma. Nós até achamos graça porque o que acaba por acontecer, pelo facto de nós nos termos casado no dia da inauguração da exposição, nós vamos percebendo o tempo, o período da exposição a decorrer e pensamos, espera lá, isto já inaugurou há um mês, ou já inaugurou há 2 meses, e é como se fosse a duração da exposição a ditar a duração do Do casamento. casamento. Mas É, é como se a exposição fosse assim uma espécie de lua de mel prolongada, porque, porque é giro estar a receber o feedback da exposição, estar a ver aquilo a acontecer, a ver as reações das pessoas. Pá, mas nós acho que pensamos mais na exposição do que propriamente no casamento. Olha, isto é a nossa primeira exposição antológica. Nós nunca tínhamos visto esta abrangência temporal, este arco temporal, estes trabalhos. Se bem que isto é uma seleção dos trabalhos, não é os trabalhos todos. Uh, e eu acho engraçado uma coisa que é nós, à medida que vamos fazendo, sempre achamos uma coisa, acho eu, que era que as coisas vão mudando, que os interesses vão mudando, que as circunstâncias vão moldando o nosso olhar sobre os contextos e sobre o trabalho. E o que é engraçado e o que é curioso quando se junta estes trabalhos todos, que vêm desde 2000, não é? São 24 anos, detectamos muitas obsessões que sempre tiveram lá, que se calhar foram sendo materializadas de forma diferente, quer quer na materialização dos projetos, quer nas temáticas, e quando vemos aquilo tudo junto, perceber que afinal somos uns chatos que andamos sempre a fazer a mesma coisa de maneiras diferentes, moldados pelas circunstâncias, pelos contextos em que nos encontramos, se estamos cá, se estamos fora, moldados pelos meios de produção que vamos tendo ao longo destes anos, mas pronto, mas as questões, as questões de base, as problemáticas, aquilo que nos assombra, acabam por ser sempre as mesmas. Não sei se queres. eu gostava só de acrescentar uma que é nestes processos retrospectivos, ou seja, nós tivemos de olhar para o trabalho num todo, pensar que havia situações em que nós pensámos, estes trabalhos mais colaborativos, se calhar eles surgiram depois, nós temos iniciado colaborações com o teatro, por exemplo, ou as nossas colaborações com o Teatro Praga. E quando olhámos para o trabalho pensámos e percebemos, espera lá, mas afinal estas coisas já existiam antes. Se calhar as colaborações com o teatro, com as artes performativas, elas só vieram exponenciar ou evidenciar mais uma prática que já existia. E o que acontece neste olhar para o trabalho que foi realizado anteriormente, o que salta mais à vista e é uma coisa que quase que nos emociona quando nós olhamos para ela é perceber as pessoas todas que estão envolvidas, não com o trabalho em si, mas com a nossa vida, porque nós juntamos as pessoas que nos rodeiam também no nosso trabalho e por isso olhar para o trabalho é olhar também para as pessoas com quem nós nos fomos cruzando ao longo do tempo e por isso é bonito olhar para a exposição e perceber que a presença dessas pessoas ela é resgatada, mas também vamos ganhando novas pessoas com este projeto e o que acaba por acontecer na exposição de Serralves é que uma exposição é uma exposição ela não é, eu não gosto da palavra interativa porque não é bem, não, isto não Isso é outra exemplifica, é coisa. outra coisa, mas o facto de nós convocarmos as pessoas para elas participarem na própria exposição e as peças serem completadas pela sua presença, ela faz com que elas fiquem a fazer parte não só da exposição, como também da nossa vida neste momento. Eu não sei,
Quer dizer, as nossas inquietações, elas acabam. Eu ao responder agora, estou a pensar naquilo que me preocupa neste momento. Ou seja, quando eu digo preocupar são as questões sobre as quais nós nos debruçamos. E uma das coisas que nós temos conversado ultimamente e pensado ultimamente são como é que se constrói a memória, ou como é que se registra a memória, e como é que nós podemos pensar sobre questões que nós achávamos que tinham sido ultrapassadas, sejam Resolvidas. ou resolvidas. Esta questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Como é que estas questões elas continuam a ser pertinentes hoje? Como é que nós conseguimos olhar para o passado e perceber como é que tudo que tenha sido luta sobre direitos LGBTQIA+, como é que eles foram processando ao longo do tempo? Quais foram os intervenientes nesta história? Como é que nós hoje olhamos para o que aconteceu, sei lá, em 95 ou em 97, quando nos primeiros Prides, e pensar como é que se pensa na memória desses eventos, ou como é que isso pode ser produtor de objetos artísticos que questionem estas lutas. Ou seja, as nossas inquietações não são tanto sobre a forma como os direitos podem ser postos em causa, mas mais como é que esses direitos foram adquiridos e quais foram os processos e como é que relembrar esses processos no presente são bons para pensar no que nós queremos para o futuro. Não sei se estou a ser demasiado abstrato nesta... Eu acho que esta questão sobre o que é que andamos a trabalhar ou sobre o que é que nós achamos que vale a pena trabalhar é uma questão que nós falamos muito porque ultimamente andamos sempre a dizer que nós não trabalhamos sobre nada ou quando muito nós trabalhamos sobre nós. E eu acho que esta problematização da ideia de memória ou dos processos historiográficos ou de memorização, de apagamento, porque a memória e o registro é sempre uma luta de poder, não é? Aquilo que se escolhe registar e aquilo que se acha que não tem importância. E, portanto, eu acho que isto é sempre sobre nós, que é, nós estamos a ficar mais velhos e também este último ano, ou este último ano e meio, tivemos a fazer este exercício de memória que também foi a pensar no que é que nós andávamos aqui a fazer e como é que as coisas ficam registadas, como é que as coisas que foram feitas há 20 anos são vistas agora. Será que isso... E claro, depois isto num plano abstrato aplica-se a tudo o que nós quisermos pensar, que é como é que se consegue ter alguma verdade neste processo de rememorar as coisas. Qual é a fidelidade ou qual é a justiça que se faz aos eventos só porque estamos a mencionar, ou às personagens, só porque agora vamos resgatar este ou aquela ou o outro. O que é que isso diz sobre a vida daquele ou daquela ou do outro, não é? Porque isto é sempre um processo de filtragem, não é? Isto, a maneira como nós escolhemos fazer estas coisas tem sempre a ver com as nossas vivências. Portanto, novamente, eu volto a uma coisa que é nós, sobre nós. Como é que nós olhamos para aquilo que estamos a fazer, para aquilo que escolhemos, para os objetos que escolhemos. Eu estou a falar nas personalidades porque a peça de entrada ou principal desta exposição, que se chama Tea Room, na exposição de Serralves, na Casa Val Ferreira, é um chariot bastante grande, quase com 100 blusões, que em que nós escolhemos eventos ou livros ou personalidades que pretendemos homenagear.
e logo digo esta palavra, homenagear e escolha, e pronto, e entramos novamente nesta dinâmica, não é? Do que é que se escolhe, o que é que está presente, o que é que em detrimento do que não está. Mas pronto, aquilo é a nossa perspectiva, é as nossas escolhas, são as pessoas que depois ao longo da exposição vão estar presentes nos outros trabalhos, portanto foram as pessoas que nos influenciaram ou a quem nós fomos beber, e portanto aquilo, se calhar aquela escolha daqueles blusões diz mais sobre nós do que sobre as pessoas que estão lá, não é? Sim, mas eu acho que este projeto, este Tea Room, ele acaba por ser, ele é importante aqui como motor da conversa, porque as figuras que nós convocamos, elas na verdade elas não estão a ser homenageadas, elas estão só a ser convocadas para poder acionar. Como foram ao longo do trabalho, ao longo destes 20 e tal anos de trabalho, também foram sempre referenciadas. Sim, porque elas são estas figuras, elas são convocadas para acionar um mecanismo em que a pessoa que visita a exposição, ela própria vai fazendo a sua lista de figuras que podem ser eventualmente evocadas para o projeto, e isso é uma coisa que nos interessa. Acaba um bocado por completar a nossa lista, não é? Nós sabemos que aquilo é uma coisa que não tem fim. Aliás, percebemos logo isso nós próprios, quando estávamos a pensar em quem é que queríamos ter lá, e depois quando começámos a falar com amigos nossos que nos diziam e já pensaste neste, já pensaste naquela, este livro, não sei o quê, coisas que também nos são próximas, não é? E, portanto, aquilo é uma missão hercúlea e absolutamente ingrata. Portanto, eu acho que só o facto daquilo acionar uma coisa no público, que é o público começar a pensar se eu fizesse isto, qual é que seria a minha lista, acaba por, de certa forma por ser uma maneira de completar o trabalho, ou se alguma vez ficar completo. Claro. Eu acho que o que nos inspira são... isto tentando responder à questão, são determinadas circunstâncias, determinados momentos. Sim. Porque se calhar nós lermos um livro em determinada altura da nossa vida aciona uma série de dispositivos que nós depois transformamos em trabalho, e que esse mesmo livro lido numa outra circunstância, se calhar nós não... Ou quando pegas num livro que já tens há bastante tempo e que até já leste e que se calhar não fez o sentido que poderá fazer noutra altura qualquer. Portanto, eu acho que é mesmo circunstâncias, acho que é mesmo... Sim. Aquilo que está sempre por trás dos nossos projetos. Sim, porque nunca é assim uma coisa deliberada. Aliás, quando nós começamos a trabalhar, é mais... Eu nunca tinha pensado nisto, mas acho que tem mais a ver com circunstâncias do que, por exemplo, ler um livro e pensar, temos que fazer um projeto sobre este livro. Porque eu estou a dizer um livro, como podia ser um filme ou outra coisa qualquer, e estou a dizer livros porque nós até somos pessoas que leem bastante, mas a coisa nunca é direcionada dessa forma. São sempre, se calhar, circunstâncias que depois nós misturamos com livros que estamos a ler na altura, ou com referências, ou porque aquilo espoleta um bocado aquele jogo do pato faz lembrar. E vais por ali fora e depois chega ao fim do projeto e já não tem nada a ver com a ideia inicial. Portanto... Por isso é que eu digo que é sempre, quando é essa coisa sobre o que é o projeto, eu acho que tem mais a ver com essa coisa de ser sobre nós e com as nossas circunstâncias e contextos e com as pessoas que estão à nossa volta, do que propriamente sobre assuntos. Sim. Uma das razões pelas quais eu gosto, falo por mim, daquilo que nós fazemos, e é isso que, contra todas as adversidades, que sejam financeiras, sejam uma série de questões que nós enfrentamos quase de forma diária pela escolha que nós fizemos de fazer determinado trabalho, fazer de determinada forma. De determinada forma,
é a forma como eu sinto que o trabalho me faz descobrir coisas e aprender coisas que de outra forma elas eu nunca lidaria, nunca teria de lidar com elas. E é isso que em cada projeto nós acabamos por nos colocar em situações que nos obrigam a ou ter de lidar com pessoas que nós não conheceríamos de outra forma, ter que acionar dispositivos que nós com os quais nós não teríamos de lidar se não fosse o projeto, e por isso nós estamos sempre a tentar que os projetos eles sejam diferentes uns dos outros. Eles não são diferentes nas suas temáticas, mas são diferentes no tipo de abordagem, para eles nos poderem confrontar com um certo desconforto que nos obriga a construir. Para arranjar um exemplo de uma coisa mais distante de forma temporal, que foi, nós a dada altura, quando fizemos o projeto O Palhaço Rico Fode Palhaço Pobre, nós tínhamos que ir ver a tenda que íamos alugar. E essa tenda, no verão, estava em digressão e nós fomos ao Gerês ver a tenda. E ao ir ver a tenda e ao falar com as pessoas que do Circo Cláudio, que foi quem nos alugou a tenda, nós tivemos que perceber como é que funcionava o circo, como é que as pessoas viviam. Como é que as pessoas falavam? Porque nós nem nunca falaríamos com pessoas do circo se não nos obrigássemos a fazer isso, não é? E a dada altura nós parámos e pensámos que se não fosse por causa deste projeto, nós nunca tínhamos conhecido esta realidade e nós nunca tínhamos aprendido sobre ela. A realidade essa que nós bem podemos ler e bem podemos investigar e nós nunca iríamos presenciá-la da forma que nós presenciámos naquela altura. E acho que isto é um bom exemplo daquilo que nos faz... Sim. Que nos faz mexer nas coisas. Eu estava-me a lembrar de outro projeto do 1983 que apresentámos há 2 anos, em 2022, no Rialto, ali no Conde Redondo, que às tantas nós estávamos a pensar no projeto que tinha a ver com o aparecimento da epidemia da SIDA, o HIV, o trabalho sexual, pessoas trans, uma coisa que estava a desaparecer ali do bairro, como tudo o que está a desaparecer de Lisboa nos últimos anos. E às tantas estávamos a ler e estávamos a informar-nos, isto ainda num processo muito embrionário do projeto, sem saber muito bem como é que íamos... o que é que íamos fazer, e de repente o João Pedro lembrou assim, mas espera aí, mas isto está sempre a falar de pessoas que ainda estão vivas, ou eram coisas escritas por pessoas que ainda estão vivas, mas porquê é que eu estou a ler isto em vez de ir falar com a pessoa? E portanto foi isso que nós começámos a fazer, foi a contactar e não sei quem, e amigo do amigo e não sei quê, e novamente falámos com imensa gente que, se não fosse por causa de nos termos proposto a fazer aquele projeto, se calhar também nunca iríamos falar, ou se nos cingíssemos àquilo que está escrito, não é? Também não tinha acontecido. E isso é uma coisa que nos faz mexer, e é o que nós gostamos, e tanto que acabámos por depois fazer um livro sobre esse projeto, que é mais do que um catálogo, porque decidimos incluir as conversas que andávamos a ter com as pessoas, em vez de ser só... E também transformar aquilo, novamente, nesta lógica da multidisciplinaridade, aquilo não ser só um catálogo com um texto escrito por um crítico ou por um académico das artes plásticas, mas de repente também tem essa parte, mas também ter depois o resto, que foi as conversas com as pessoas que nos tinham atendido o telefone e que acederam a falar connosco antes de nós fazermos o projeto. Esta Casa Valferreira, sim. Para já havia esta coisa da performatividade, tu já falaste há bocadinho, que foi uma coisa curiosa que nós, se calhar só com a montagem da exposição é que
também tivemos consciência disso, não é? Eu acho que foi nas conversas que nós fomos tendo enquanto preparávamos a exposição, e quando olhávamos para o trabalho no seu todo e íamos conversando com amigos e pessoas que conhecem muito bem o trabalho e nos diziam, então vais mostrar isto ou vais mostrar aquilo, porque há pessoas que nos acompanham e que eventualmente elas estavam naturalmente curiosas com o rever alguns projetos que não tinham sido, ou que não tinham sido muitas vezes mostrados, ou que já não eram mostrados há muito tempo. E começámos a perceber que existia uma ideia de performatividade no trabalho que era transversal a muitos dos projetos, sendo eles formativos na sua essência ou porque evocavam uma ideia de performance na sua concretização. Ou seja, uma das peças que é mostrada, um dos projetos que é mostrado lá em Serralves e que a Inês Grosso, a curadora da exposição, nos desafiou a desenvolver, foi um projeto que nós tínhamos feito numa loja pop-up ali no Mercado de São Bento, em frente à Assembleia, durante o período da pandemia, que é um projeto que se chama As Milagrosas Águas de São Bento, e que são garrafas de água cheias com água da torneira, mas com um rótulo com histórias especulativas sobre as propriedades milagrosas da água daquela zona. E nós fizemos uma edição de 1000 garrafas para São Bento, e aqui são 12.000 garrafas. E as garrafas, elas estão nas cozinhas da Casa de Serralves, e elas implicam uma ideia quase de produção em série, porque alguém teve que encher de fábrica, mas elas estão lá para que as pessoas as levem. E as pessoas as roubem. Sim, e esta ideia da pessoa ser implicada no trabalho ao roubar a peça, na verdade... cima numa instituição, no museu, com os seguranças, os vigilantes, tudo aquilo, muito como ele for, de repente, chegou-se a este acordo que na cave não há vigilantes, mas também não se diz às pessoas, quer dizer, está lá, está indiciado. Agora estamos a dizer. Está indiciado no texto, porque há algumas tabelas que são mais explicativas de alguns projetos, que foram os textos feitos pela Susana Pomba, e ela... não está lá dito para as pessoas levarem, mas se as pessoas lerem percebem que aquilo que se pode levar. Sim, mas desculpem, mas esta ideia de não só esta ideia de alguma coisa que é preciso, que nós convocamos a pessoa que visita para levar ou para vestir os casacos, quando entra, sim. Também existem outros projetos. Existe um projeto são umas caixas de engraxador que não estão a ser usadas, mas que apontam para uma eventual performance que vai acontecer durante o período da exposição, como se fôssemos nós a engraxar os sapatos de quem visita, e não se sabe muito bem se isto vai acontecer ou não. Ou se já aconteceu. Sim. Os bolos da pastelaria, existe uma peça que é uma pastelaria que os bolos estão inoculados com fungos que se vão desenvolvendo ao longo da exposição, ou seja, esta ideia de que a exposição ela vai mudando ao longo do tempo, seja porque as peças são ativadas pelo público, porque estão a mudar, porque elas vão sendo alteradas pelo próprio tempo da exposição, e esta ideia de constante movimento de alteração da própria exposição ao longo do tempo é uma das coisas que estava na base da... Sim. Outra ideia, obviamente, que eu acho que para mim que é mais óbvia, prende com o título da exposição, a ideia de Casa Valferreira, e quer dizer que acaba por ser uma piada ao facto da exposição ser na Casa de Serralves, e nós estamos a mudar-lhe o nome e a apropriar-nos da casa como se fosse a casa de família, isto também exponenciado exponenciado pelo facto de nos termos casado no dia da inauguração. Portanto, nós com um ato
que é bastante simples, acabamos por mudar o conceito da inauguração, do jantar, da festa da inauguração, e apesar daquilo ser sempre assim, em todas as inaugurações, aquilo acabava por parecer que era a boda ou que era o jantar do casamento, mas a única coisa que nós fizemos foi assinar o papel naquele dia e ter lá uma placa na parede da capela da casa. Mas para nós era importante esta ideia da casa, não numa ideia de doméstico, ou do espaço privado, do espaço público, porque nós na nossa vida, enquanto pessoas e enquanto artistas, as coisas acabam por estar todas misturadas. E as pessoas são todas misturadas e, portanto, não fazemos uma grande diferença entre agora vou para casa, agora vou para o ateliê, agora somos os namorados, que agora somos maridos, agora somos os artistas que trabalham juntos. Tudo isto está misturado e o nosso trabalho acaba por ser a nossa casa, porque pronto, olha, é para isto que nós vivemos e, portanto, havia essa ideia de transformar aquilo na nossa casa, que é o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo convocar as pessoas todas que nós sempre convocámos para os projetos, transformar aquilo num safe space, que é isto, é o nosso espaço e as pessoas são todas bem-vindas para se sentirem à vontade, para mexer, para vestir os blusões, para dizer mal, para odiar, mas pronto, era um bocado desbater essa linha e apresentar. Claro que isto é sempre uma ficção, quando eu digo tipo, não, estamos ali a apresentar a nossa vida, estamos ali a apresentar o que nós somos. Quer dizer, isto não é assim, não é? Mas é um bocado essa ideia que eu acho que está ali na exposição. Eu já acreditei mais nisso. Eu acho que é uma pergunta muito complexa, porque eu não sei até que ponto é que a arte pode ser uma forma de resistência, mas a cultura pode ser um meio de resistência. De resistir. E o que eu quero dizer com isto é, não sejamos ingênuos. Pensar, nós somos artistas, o que nós fazemos é criar objetos que são vendidos, comercializados, e nós vivemos à custa do dinheiro que nós ganhamos ao vender os trabalhos. Adoraria poder dizer que vivemos bem. Absolutamente ideológico. Primeiro, porque nós não vivemos assim tão bem do dinheiro, porque do dinheiro que ganhamos com os nossos trabalhos. E depois, quando eu digo que o fazer, ou eventualmente o fazer arte, ele só pode ser uma forma de resistência, porque como lida com uma série de mecanismos. E para dar um exemplo, esta ideia de decidir casar no dia da inauguração de uma exposição, isto é uma coisa absolutamente, é um ato simplicíssimo, que tem a ver com a assinatura de um contrato, e isto aciona uma série de mecanismos que faz com que todo o sistema que está por trás do museu e da inauguração e do que é aquilo enquanto momento artístico, não é? De arte, não é? Como é que este momento pode servir para poder questionar uma série de valores que são dados como adquiridos. O que eu quero com isto dizer é, não tem tanto a ver com o fazer arte, tem a ver com os processos de mostrar e os processos de fazer com que esta produção ela possa ser uma pedra na engrenagem do que é o sistema. Sim. E aí sim pode-se criar formas de resistência. Quando eu estou a dizer formas de resistência, num sentido claro do James C. Scott. É ser um ato quase mínimo, seja o... Que põe em causa, começa ali a criar entraves, que começa a parar a engrenagem, ou a abrandar a engrenagem. A própria engrenagem é obrigada a olhar para ela e pensar-se.
não é? Como é que continua a funcionar à medida que estas pedras vão aparecendo? Porque, assim, nós gostaríamos, se calhar já acreditámos mais nisso, e gostaríamos de continuar a acreditar que a arte é um ato de resistência, mas que arte? Nós não somos ingênuos ao ponto de não sabermos que nós estamos completamente engolidos num sistema, que é o sistema artístico, que é um sistema como outro qualquer, não é? Portanto, assim, eu acho que é sempre possível fazer resistência estando dentro dos sistemas, não é? Não me oponho completamente ou não desacredito completamente essa ideia, mas de uma forma muito consciente de que Não vais salvar o mundo, não vou não. salvar o mundo. Não. Há muita resistência, mas também há muita cedência, porque obviamente, tipo, ainda por cima, se nós vivemos disto, tem que haver cedências. Por isso, I rest my case. João Pedro Nuno, muito obrigado. Obrigado. a nós. Olá, eu sou o Pedro Mendes, diretor do Coffee Paste. Se gostaste desta entrevista, subscreve o canal para não perderes nada daqui para a frente. Clica na chávena que vês no canto inferior direito do vídeo ou no botão subscrever debaixo do vídeo. Passarás a receber uma notificação mal saia uma nova entrevista. Até já!